aleluia, 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 aleluia. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam uma noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! De pé, igreja, reage. Feliz Natal! Feliz Natal! Aleluia! Aleluia. Aleluia! 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 Viva o menino Jesus! Viva! Feliz Natal! Feliz Natal! Brada, uma salva de palmas a ele! Brada! Reage! Amém! Amém. Sentem-se. Esta noite santa nos pede um entusiasmo que é comida e a bebida da ceia, ou os pacotes de presente não podem sufocar. Uma alegria que ultrapassa e supera todo o esplendor de todas as belezas que nós somos capazes de criar. A presença de Deus mesmo no meio de nós. As leituras que acabamos de ouvir, as orações da missa de hoje, são uma apresentação para nós do mistério que somos convidados a participar. Bento XVI usa uma expressão que eu gosto de repeti-la muito: a irrupção do reino que nada poderá deter. O reino irrompe, discreto, quase imperceptível, para um mundo distraído nas correrias agitadas dos interesses e das ambições políticas, do recenseamento. Lá vai José e Maria, grávida, com as agitações de uma caminhada para registrar-se. E a gente não pode sufocar esse mistério tão grande com as distrações, aflições e perturbações dos problemas de hoje, das agitações políticas, ideológicas de hoje, que fervem em nossa mente, em nosso coração, ou que de tanto ferver em nós, paralisou-nos numa indiferença com tudo e numa decisão por não sentir mais nada e achar que nada presta. Presta sim. Deus chegou e está no meio de nós, e Ele revira todas as coisas e começa a mover uma realidade nova do próprio reino, a presença dele em nosso meio, que vai impactar os interesses de César Augusto, de Quirino e de todos os grandes que dominavam o mundo, que dominam e que virão a dominar um dia. O movimento de Jesus, presente no meio de nós, na forma mais discreta dessa noite santa, pede de nós uma abertura ao mistério escondido em nosso meio. Vamos lá? No seu folheto, o Evangelho número 11, Lucas capítulo 2, os versículos 1 até o 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Lucas introduz como que montando um presépio da ordem política que domina o mundo, a ordem política, econômica e militar do Império Romano. A gente entra na Gruta de Belém,
no curral de Belém, a partir do cenário político que Lucas descreve. Versículo 3: todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré da Galileia. A expressão subir é muito cara para o evangelista Lucas. Maria, assim que recebe a notícia que vai ser mãe do menino Jesus, o evangelista descreve que ela subiu apressadamente, dirigindo-se a uma cidade da Judéia para visitar Isabel. É a subida que é mais do que geográfica, é uma subida interior, é uma subida mística, espiritual. Subamos com São José e Nossa Senhora nesta movimentada noite para Belém, para registrar José com Maria, grávida. Versículo 6: enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. Vocês, mães, esposas e pais, que já viveram as expectativas das últimas horas do nascimento, especialmente do primeiro filho, da primeira filha, sabem o que isso significa, a agitação dessa noite. O mundo impõe a um Deus que já entre na história como retirante. Jesus já entra peregrino. No ventre de Maria, da peregrinação do céu para este mundo, a outra peregrinação de Nazaré a Belém. No ventre de Maria, ele peregrina por este mundo, para dar-nos a visão da contemplação dessa noite. O parto que se realiza. Versículo 7. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Muitas especulações sobre esse filho primogênito, que sugeriria que Maria teria outros filhos. Primogênito aqui, diz a teologia católica, é uma definição bem mais eloquente do que número de filhos. Primogênito porque a primeira ideia de Deus, que antecede toda criatura, é o Filho que com o Pai existe desde toda a eternidade, como vemos no prólogo da missa de amanhã. Todas as outras criaturas estão ordenadas para Ele e a partir dEle. Ele é o princípio, o fim de toda a criação, diz o apóstolo Paulo. Primogênito aqui significa alfa e ômega, que tem início exatamente com o mistério da ressurreição, onde ele começa a partir do túmulo, sepultado com os nossos antepassados, os nossos ancestrais. A partir do túmulo, ele faz a irrupção do reino a partir da nossa árvore ancestral, erguendo com ele para a ressurreição todos que jaziam sepultados na sombra da morte. É o princípio, é o primogênito, é o primeiro vivente, e a partir dele todas as coisas são recriadas e feitas novas. A ele uma salva de palmas, minha gente. Vamos ao refrão do Salmo. Hoje nasceu para nós, hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Uma nota importante: não havia lugar para eles na hospedaria. Colocado na manjedoura significa do lado de fora da cidade,
os currais que eram feitos, os rebanhos nas cercas de pedras que contornavam as cidades, era preciso que ele entrasse do lado de fora da cidade e morresse do lado de fora da cidade. Também no dia da sua condenação, ele é expulso e arrasta para fora de Jerusalém, para o Monte Calvário do lado de fora, a sua cruz para morrer lá fora. Entra, não cabendo no meio de nós, e morre e parte, não cabendo no meio de nós, porque nos organizamos num modo de vida que não há lugar para enfaixar, acolher e colocá-lo no meio de nós. Essa hospedaria, essa manjedoura precisa ser liberta e curada do tanto de coisa que a entope. Esta manjedoura é o nosso coração, essa hospedaria é a nossa casa, que precisa ser liberta e purificada de tudo que a entope e que também a faz não caber Jesus hoje. Amém? Amém. Peçamos dele essa graça, que ele caiba lá em casa, e que não seja na casinha do cachorro, que às vezes é melhor do que a cama de muita gente pobre, mas que seja no coração nosso, junto aos animais também, junto, mas não sem nós. Nós sejamos juntos com os animais, a composição desse cenário maravilhoso da contemplação do presépio. Agora vem o impacto, versículo 8. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Era um tipo, na literatura judaica, dos rabinos pregadores das sinagogas do tempo de Jesus. Ora outra aparece alguma expressão pejorativa, debochando e escarnecendo dos pastores, que era gente suja, gente sem disciplina dos ritos de abluções e de purificação, feito antes de comer, antes de dormir, porque viviam nos lugares mais afastados, tomando conta do rebanho e dormindo com o rebanho. A manifestação dele acontece para aqueles que também estavam fora da cidade, que é o lugar do ordenamento daquilo que entusiasma o estilo de vida da sociedade e do mundo desde períodos antigos. Pastores. Aparece agora a novidade, versículo 9. Vamos ler juntos? Talvez até hoje, na ceia, vocês retomem essa leitura, ao menos a partir daqui. Versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz. E eles ficaram com muito medo. Retoma as características da presença, da teofania do Antigo Testamento. A manifestação de Deus que sempre impunha medo, assombro, pavor. Aqui também, aos pastores, nos campos, no meio da noite escura, aparece um anjo do Senhor. A glória do Senhor os envolveu em luz. Glória aqui significa a manifestação visível do mistério divino. Aparece aqui, aparece no relato da transfiguração do Senhor em cima do monte, aparece nos vários relatos da ressurreição e aparece nas várias formas descritas da volta da escatologia final, do juízo final, a vinda definitiva do Senhor, uma glória que envolve, aparece e envolve. E nós sempre temos dificuldade
de conviver com a glória de Deus, com a manifestação visível do mistério de Deus. Por quê? Porque nós nos distraímos numa sociedade, numa vida dominada pelas necessidades e pelos desejos. Nós não damos conta de abstrair-nos das necessidades e dos desejos. Deus é um espanto quando nós nos diluímos na luta pela sobrevivência para sustentar-nos nas necessidades. Nós nos distraímos na ilusão das coisas que nos interpelam, nos desejos, nas vontades nossas. A presença de Deus é sempre algo espantoso, porque a presença de Deus, repito, glória aqui significa a manifestação visível do mistério divino. E esse mistério enche os pastores primeiro de medo, exatamente porque está muito longe de tudo o que eles consideravam, e também nós consideramos, como o ápice de nossas conquistas, nossas realizações e nossas ocupações. Essa glória sempre há de nos incomodar, nos desinstalar. É como que a tomada de consciência, nossa, como esta realidade é infinitamente mais do que tudo, todas as coisas com as quais eu me ocupo, me desgasto, me iludo ou me realizo. Essa glória é infinitamente mais. A essa glória que hoje também se manifesta, nós precisamos pedir do Senhor a graça de nos abrir a ela e permitir que ela, ainda que primeiro cause em nós um medo, mas que ela não deixe de se manifestar a nós, porque nós não experimentaremos a grandeza de Deus se não passarmos pela descoberta desta presença extraordinária e grandiosa, que vai ajudar a gente a ter uma visão infinitamente mais plena e grandiosa do sentido da nossa vida. Por causa disso a gente canta: hoje nasceu para nós o Salvador. Vamos cantar? Hoje nasceu Canta. para nós o Salvador, Que é Cristo. que é Cristo o Senhor. Nas palmas, hoje nasceu. Hoje nasceu para nós o Salvador. Vai, igreja. Que é Cristo o Senhor. Este medo é enfrentado pelos pastores, mas é convocado, cada pastor e cada um de nós, somos convocados a deixar esse medo de lado, como vimos nos domingos e nas semanas anteriores. Versículo 10. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Brada, não tenhais medo. Vai. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Espere lá, ainda 2 pontos, ainda não falou a notícia. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Do meio de suas ocupações, do meio de suas fadigas, do meio de suas conquistas deste ano de 2025, escute também hoje e agora os pastores dizerem a você: não tenha medo, porque o que eu te anuncio é uma alegria muito maior do que todas as alegrias pelas quais você atravessou esse ano de 2025, sonhou com elas, desejou-as, alcançou-as, ou se decepcionou porque não experimentou-as. Amém? Amém. Deixe esta alegria, esta grande alegria também te arrebatar. Não tenhais medo. Não tenhais medo é a palavra que inaugura os tempos messiânicos. Dita a Maria: alegra-te, cheia de graça, não tenhais medo, eis que conceberás e darás à luz um filho. Dita a José domingo passado: não tenhais medo. Dita aos pastores:
Jesus vai repetir essa frase muitas vezes, mas a mais delicada delas é quando Jesus, no Evangelho de Mateus, fala para os apóstolos: não tenhais medo, pequenino rebanho, no diminutivo, para dizer assim: olha, a coisa é assombrosa mesmo, vocês são pequenos mesmos, mas a pequenez de vocês não dá a vocês o direito de serem regidos pelo medo. Nós vivemos na sociedade do medo. Nós aprendemos a deixar que o medo se tornasse a forma pela qual a política, a economia, o mercado são regidos. A indústria da política, da economia, passa necessariamente pela indústria do domínio da comunicação das notícias de medo. Você sempre vai mexer na sua economia com medo das crises, sempre apreensivo e assombrado com os medos. A lógica dos domínios dos políticos sobre nós, de César Augusto e Quirino, que começa com eles, é sempre as correntes ideológicas de todas as tendências de direita ou de esquerda. Elas nos dominam e nos aprisionam dentro das bolhas ideológicas, exatamente nos domesticando com o medo do outro, não é? É técnica. Passar medo é uma ciência de dominação. E Deus entra em nossa história a partir dos lábios dos anjos, inaugurando um tempo novo, a dizer-nos: olha, se até hoje vocês foram conduzidos pelo medo, a partir de agora tem uma realidade nova que pode conduzir vocês. É muito difícil, porque existe uma teologia do medo, existem igrejas que sobrevivem, existem pregadores que sobrevivem a partir da lógica e da ciência, da pesquisa do medo. Romper com isso não é um processo fácil, porque supõe, para alcançar isso, é preciso permitir a basileia, é necessário permitir o senhorio de Deus sobre nós, o senhorio de Deus em nosso modo de pensar, compreender as coisas, de viver. O medo, ele sempre será uma técnica de escravidão, de domesticação, de manipulação. Ele não corresponde mais àqueles conjuntos de interpretações que se faziam no Antigo Testamento de um Deus pavoroso, que governava também, um Deus caracteristicamente e insistentemente apresentado como o Senhor do medo. Na carta aos Hebreus, que é um texto maravilhoso, que é exatamente o texto que apresenta a distinção do modo como Jesus se apresenta e o modo como a interpretação. Entendam o que eu estou falando. Não o modo como Deus se apresentava no Antigo Testamento, mas o modo como se interpretava a manifestação de Deus no Antigo Testamento. É diferente, porque se interpretava a partir do medo. Na carta aos Hebreus, ele diz: irmão, vós não vos aproximais de um Deus pavoroso, trovão, tempestade, raio, de uma voz assombrosa que os ouvintes diziam: não somos capazes de ouvir mais. Se essa voz continuar a falar-nos, ela vai matar-nos. E os ouvintes dizem a Moisés: fala para Deus falar só com você, Moisés, que nós não damos conta mais. Essa voz é assustadora. A carta aos Hebreus diz: não, vós vos aproximastes do trono da graça de Deus mesmo. Vai, igreja, reage com a Zarinha. Vai, Abel, reage, Abel.
Hoje nasceu para nós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Só vocês, hoje. Erga uma de suas mãos para o céu e diga comigo: Senhor, Senhor, eu creio firmemente eu creio firmemente que pelo poder da fé que pelo poder da eu fé posso viver eu posso viver fora do regime do medo, fora do regime do medo, dentro do regime da graça, dentro do regime da graça. e eu acolho E eu acolho esta graça esta graça que vai me conduzir que vai me conduzir no ano novo que vai começar. no ano novo que vai Obrigado, começar. Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Versículo 11. Qual é o conteúdo da alegria, do anúncio? Vamos ler juntos? Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Salvador Soter. Soter, que significa aquele que é capaz de redimir, aquele que é capaz de descer aos escombros das prisões subterrâneas, onde os sequestradores, até hoje a gente vê lá aquele conflito em Israel, onde os sequestradores pegam as pessoas e aprisionam-nas nas cavernas, nas grutas. Ele é o Goel, aquele que é capaz de identificar e perscrutar as prisões subterrâneas para resgatar, que é símbolo da sepultura e da mansão dos mortos. O Salvador, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Já chega com o título de Kyrios, o Salvador. A fórmula teológica: Jesus é o Messias que todo o Antigo Testamento sonhou, idealizou, pintou de muitos e diferentes modos. Ele é a resposta definitiva de Deus para todas as esperas do Antigo Testamento. Ele é a resposta, é a intervenção de Deus, que entra pondo silêncio e fim ao medo. Isso é maravilhoso. Versículo 12, desculpe. Isto vos servirá de sinal. Leamos. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. É preciso muita profissão de fé para fazer esse salto. Para os pastores que temiam os assombros da noite e que acreditavam no poder das armas, das espadas, dos cajados para matar o lobo e espantar os ladrões dos rebanhos, o anjo dizer que a resposta, o sinal é um recém-nascido envolvido em faixa, deitado numa manjedoura. Um Deus deitado. Um Deus crucificado. Um Deus sepultado. Um Deus mergulhado. Um mergulho do divino em nossa realidade humana. Por isso a representação da Palestina, de que Jesus nasceu numa gruta, a gruta é uma expressão teológica. Por mais que os estudiosos digam que era comum os pastores cavarem grutas no terreno das rochas do semideserto ao redor de Belém, mas a gruta aqui significa um Deus que entra na profundidade dos abismos de nossa pobreza, de nosso abandono, que nasce e é colocado lá dentro do coxo, num curral, no meio de animais. Ao fundo, na profundidade de nosso abandono, um Deus que entra em nossa vida a partir de lá, da profundidade de nossos abandonos. Quais são os seus abandonos, para você também
essa noite, numa certa altura, acordar, virar-se de lado e apalpar essa presença de um Deus nas realidades mais profundas de seus abandonos. Amém? Amém. Tocar Deus, apalpar Deus. Eu já disse isso em outras pregações, mas é uma expressão que me impacta demais. No livro de Naum, Deus aparece a um enfermo e o profeta diz que o enfermo, padecendo de dores a noite toda, de repente ele é surpreendido, não por uma presença sobrenatural, mas Deus que entra no quarto onde o enfermo está, na cama, movimenta-o para o lado de uma cama e afofa o colchão, e ele deita de novo e sente aquela suavidade e diz: a enfermidade não acabou, mas esse gesto que o Senhor fez por mim me faz experimentar o que vai ser viver com o Senhor para sempre. Bonito, né? Vai, Abel. Vai. Hoje nasceu para nós o Salvador. Vai, igreja. Que é Cristo o Senhor. Vocês, igreja. Que é um recém-nascido envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. No nosso presépio, depois vocês, todos nós, antes de ir embora, vamos passar ali à frente, e nas nossas casas onde tem o presépio já montado, a gente encontra os animais que não estão descritos no Evangelho, mas estão anotados no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura de seu senhor, mas Israel é incapaz de conhecer a Deus, porque não se abre mais para Deus. O boi e o burro representa Israel que se tornou incapaz, porque o boi conhece o dono, o jumento conhece o seu senhor, que põe a ração na manjedoura, mas o meu povo se tornou incapaz de me conhecer. Ao contemplar os animais, peçamos do Senhor a graça de nos abrir ao conhecimento da presença dEle, que se faz presença naquela forma tão desconcertante, tão desajeitada, crianças, me ajuda aqui, Felipe, segura aqui do lado da cruz, pediu Felipe para colocar o menino Jesus do lado da cruz para você contemplar, deitado na manjedoura, os bracinhos abertos, entra o Senhor da paz. Leia comigo, versículo 13 do Evangelho. E de repente juntou-se ao anjo, vai? Uma multidão da corte celeste cantavam louvores a Deus, dizendo: Brada a igreja. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Olhe lá para as duas imagens de Jesus crucificado e Jesus, o menino Jesus com os bracinhos abertos. Um sinal tão frágil. Podemos também com os pastores perguntar: é isso mesmo o onipotente? É esta a resposta do Senhor, Deus dos exércitos, o forte guerreiro do Antigo Testamento? É assim? Felipe, chega um pouquinho para frente para o povo do lado de lá enxergar também. É bom contemplar. Ele nasce, é isso mesmo, é nesta realidade que nós vamos contemplar. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra.
é o fim da oposição entre céu e terra, entre carne e espírito. Porque na carne dele está a nossa carne, e no espírito nosso está o espírito dele. É a unificação que só o senhorio de Deus no despojamento da pobreza de Belém e da humilhação da cruz é capaz de reconciliar e reaproximar o céu e a terra. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Há uma primazia de um senhorio que se manifesta em nós a partir do amor e não das armas. Só os místicos conseguem ver. Quem reduz sua visão a estreitas interpretações ideológicas, a fáceis e melosas respostas teológicas emocionais que só arrepiam, mas que não lhe dão as condições para acessar o céu e acessar a terra, que se torna uma realidade só. A terra, nós, pela força das armas, do poder e das guerras e do dinheiro, transformamos a terra em pedaços disputados por armas. E Deus entra para unir a terra e o céu numa realidade só. Contemplemos hoje, na pobreza de Belém e na humilhação da cruz, o Senhor que está no meio de nós. No Salmo de hoje tem uma estrofe que diz assim: o céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com todo ser em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Se até os bichos precisam reagir com essa chegada, não é possível que essa igreja não reaja com essa contemplação e com essa chegada. Vai, igreja! Reage, igreja! Hoje nasceu para nós o Salvador, Que é Cristo o Senhor. vocês, hoje... E é por isso que a gente termina a pregação meditando um trecho da primeira leitura, que é uma oração. Vamos lá? Vá à primeira leitura do profeta Isaías. Entre 734 e 732 governou Tiglat-Pileser III. E ele invadiu certas áreas do norte de Israel. Violentamente invadiu, anexou para a Síria o domínio daquelas áreas. Os sacerdotes do templo fizeram alianças com os militares e começaram a armar um poderosíssimo exército de homens violentos, contratados e adquiridos com dinheiro de impostos e de ofertas do templo, para montar um exército para eliminar a Síria e os inimigos de Israel. O profeta Isaías entra e diz: não, aquele povo que andava nas trevas, que anda nas trevas lá no norte, invadido pela Síria, vai ver uma grande luz. O versículo 3 da primeira leitura, pegue lá. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, aqui está falando dos tributos, tu os abatestes como na jornada de Madiã. Versículo 4, brada, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Eu acho que a gente deve proclamar um texto desse com a exultação: tudo será queimado e devorado pelas chamas. Botas de tropas de assalto, trajes manchados de sangue. Queima dos equipamentos militares
e da pretensão em resolver a paz do mundo através das armas. Entenderam o que eu falei? Queima dos equipamentos militares e da ambição em resolver os conflitos na terra através das armas. Deus entra na história e não entra montando um exército. Deus entra queimando os equipamentos de violência e de guerra. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. Hoje nasceu Vai. para nós o Salvador, Que é? Cristo o Senhor. Só as vozes. O Senhor. O profeta Isaías estava lá em 730 a.C. e ele olhou para frente e disse: nós não vamos resolver os problemas de hoje com violência. Deus vai resolver daqui 700 anos, mas Ele vai resolver. Versículo 5, leia. Porque nasceu para nós Um menino, foi-nos dado, um filho, Ele traz nos ombros. a marca da realeza. Olhe para a cruz, que marca é essa? A cruz carregada nos ombros de nossos pecados. Essa é a marca da realeza dele. Não é o manto de ouro e de luxo, de brocados vermelhos, mas a marca da realeza no ombro. Ele traz a cruz. Ele traz aos ombros a marca da realeza. Vamos continuar lendo? O nome que lhe foi dado foi Conselheiro Admirável, Deus, forte, Pai dos tempos, futuros, Príncipe. da Da paz. paz. Agora olhe para lá, para a cruz e para o menino Jesus. O nome dele, Conselheiro Admirável, Deus forte. Olha a força dele. João Batista falou: depois de mim vem um mais forte do que eu. Olha o forte. O forte que nasce pobre em Belém e morre humilhado na cruz. Esse é o forte, que não faz uso das armas de violência para garantir a nossa paz, mas morre para nos libertar da força da violência que nos domina, da força do medo que nos faz comprar mais armas para eliminar o que nos assombra. Amém? Amém. É esse Pai dos tempos futuros. Não se preocupe com o futuro, não é comprando arma que você garante um futuro bem, é olhando para Ele. Ele é o Pai dos tempos futuros, o nosso futuro está na mão dEle, e não nas armas que guardamos conosco. Eu morro de medo de você pensar que isso é uma mera opinião minha, e não teologia brotada do texto mais profundo da profecia de Isaías, que Jesus vem para cumpri-la. Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Olhe e sussurre, suave e docemente. Pode pôr lá. No seu folheto, o número 25, número 20, vamos cantar doce e suavemente. Pode levantar e ficar de pé. Contemplando. Léo, se der para desligar as luzes um pouco. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém.
Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Um suave murmúrio, sem voz, Abel, suave murmúrio. Sem instrumento, suave murmúrio, só as vozes. Noite feliz, Suave murmúrio. noite feliz. Quem puder ajoelhar-se. Põe a mão no seu coração e faça um pacto de paz. Peça para Ele queimar suas botas de tropa de assalto, os seus trajes manchados de sangue, pelas guerras que você enfrentou, pelas brigas, pelos conflitos que você enfrentou este ano que termina. Peça para Ele queimar os seus trajes de agressividade, de violência, de briga, de conflito, queimar tudo e dar a você a paz, que arma nenhuma será capaz de lhe garantir. Peça dele a paz, peça dele para abrir os seus olhos e te ajudar a contemplar o céu e a terra, reinando por Ele a paz. A manjedoura é o seu coração, a hospedaria é a sua casa. Peça para Ele te ajudar a levar em você essa paz, reinando em você, na sua família, no mundo. Crianças, ajoelhem também, ajoelha também, ajoelha. Põe a mãozinha no coração e reze comigo. Jesus, eu creio que nesta noite o medo é vencido e a paz inicia um tempo novo no território do meu coração, da minha alma, da minha vida.
da minha vida. E eu vou espalhar essa paz E eu vou espalhar essa por paz todos os lugares por todos os lugares. por onde eu passar. Por onde eu passar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Feliz Natal! Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal. Uma salva de palmas para Jesus. Deseja Feliz Natal para quem está do seu lado. Saudai-vos. Abrace. Feliz Natal.